começando aqui na Alpha Channel mais um programa NetClube na TV. O seu programa de network que toda semana está aqui na nossa telinha. Eu estou aqui hoje com o Antônio Carlos Paes de Oliveira. Tudo bom, Antônio Carlos? Tudo bem, Mazei. Um prazer enorme estar aqui no NetClube com você hoje. Prazer é nosso, você está aqui no nosso programa. E eu quero entender o seguinte. Primeiro, te explicar, o nosso programa é voltado a network, a negócios. A gente gosta de desvendar o que faz um empresário, qual é a função dele, o que ele pode ajudar o nosso público aqui na TV, na Alpha Channel. Então eu queria entender o seguinte, quem é o Antônio Carlos? O que ele faz? O Antônio Carlos, ele trabalhou a vida toda no setor financeiro, né? E depois disso, agora há poucos meses, 6 meses, eu inaugurei o meu escritório da XP Investimentos. Então, aqui em Alphaville? Aqui em Alphaville, fica aqui na Alameda Rio Negro. Então, tudo que você imaginar do segmento financeiro, a gente pode apoiar, né? Então, a XP ela é absolutamente voltada para o cliente investidor, né? Então, ela formou um ecossistema que compreende o cliente investidor em todas as suas frentes, né? Mas, obviamente, em várias situações, o investidor se depara, inclusive, com questões de linhas de crédito, com outras frentes, e aí a experiência que a gente traz faz com que a gente consiga ter a mesma conversa com a empresa, com o empresário pessoa física, com os familiares, com os funcionários. Então... Aliás, eu queria entender o seguinte, você falou que é da XP, o Guilherme Belkimon, né, que é o inventor da XP, vamos chamar assim. Perfeito. Ele trouxe uma mudança de paradigma aí no mercado, né? Porque antigamente, quando você queria fazer algum tipo de investimento, seja em ações, fundos de investimento, etc., você ia direto nos bancos. Perfeito. Né? Principalmente os grandes bancos aí, que traziam para a gente essa oportunidade. O que a XP fez de mudança no mercado? Explica um pouquinho para a gente. A XP, ela entrou para a história do mercado brasileiro, né? O Guilherme Benchimol trouxe para cá a verdadeira disrupção do negócio de investimentos, né? Porque até então você queria fazer o seu investimento, você ia no seu banco, ele te oferecia ali os produtos dele, que graças a Deus o Brasil tem ótimos bancos só, então nada de errado nisso. Agora, o que a XP traz? Ela inaugura no país a chamada plataforma aberta. O que é uma plataforma aberta? Ela oferece para o cliente dela todos os produtos do mercado, né? Então, quando você vem conversar com a XP, vou te dar um exemplo de um produto de renda fixa, que é o produto mais tradicional. A XP tem 200 produtos por mês. Caramba. Né? Então, de todos os bancos, de todos os tamanhos, para dar um exemplo bem básico mesmo, para aquele cliente que não é tão familiarizado com o investimento. Você vai aplicar lá R$10 mil em CDB. Né? Se você for no seu banco, o banco vai oferecer o CDB dele. A XP vai te oferecer cerca de 50, 40 tipos de CDBs. Então, mas aí que está, isso que eu pergunto. Qual que é a diferença do investimento do CDB, por exemplo, do Bradesco ou para um outro banco? O outro banco pode dar uma condição melhor em termos de juros para o cliente, é isso? Perfeito. O CDB nada mais é do que o dinheiro que está no caixa do banco, né? Então, tem uma conta bem simples que a gente fala que é todos os dias o banco fecha o seu caixa, né? Entra dinheiro de quem está pagando empréstimo e depositando e sai dinheiro de quem está retirando. Então, o banco, ao fechar o caixa a cada dia, ele vai precisar mais ou menos no dia seguinte de dinheiro para suas obrigações. Né? Aquele banco que precisa mais, naquele dia, ele está pagando um pouco mais do CDB. A taxa dele é melhor. Né? Então, os grandes bancos, geralmente, pelo tamanho, né, os 5 grandes bancos brasileiros, geralmente vão oferecer o arroz com feijão, né, porque eles não têm tanto essa diferença. Agora, os bancos médios e pequenos, que no Brasil tem muitos e de primeiríssima linha, eles têm essa oscilação. Né? Hoje eu estou precisando um pouco mais, então hoje eu pago 101 do CDI, eu pago 102, eu pago 103. E quando você vem com o seu recurso para investir hoje, às 10 horas da manhã, abre o sistema da XP e eu vou te falar, Mazei, hoje aqui o banco XPTO é a melhor opção. E geralmente acaba rápido. Agora eu quero entender o seguinte, não existe nenhum tipo de risco para o cliente investir
num banco, vamos chamar assim, de segunda linha? A gente sempre fala no mercado financeiro que todos os investimentos têm risco, mas no Brasil a gente tem o FGC, né, que ele garante até R$250 mil de investimento por CPF e por banco. Então vamos supor que você... Ou seja, o cara que tem 10 milhões, ele para pensar, né? Exatamente. E aí muitas vezes ele também nos pede isso, eu queria colocar 250 mil em cada banco. Tem gente que faz isso e diversifica. Mas o nosso papel também é falar para o cliente investidor, olha, esse banco está pagando mais, mas ele tem um pouco de risco. Né? Não é muito normal isso no mercado. Tá? Geralmente os bancos brasileiros são excelentes bancos. Mas quando tem alguma situação, o nosso papel é de falar. Mesmo com o FGC, você topa correr o risco? Né? Porque se esse banco vier a quebrar, né, você consegue recuperar esse dinheiro em poucos dias. Mas já há muito tempo não quebra banco no Brasil, né? Graças a Deus. Graças a Deus o sistema... O último, né? Acho que foi aquele Comind, né? Pois é. Acho que foi o Comind, que eu me lembro que quebrou. Pois é. Agora me fala uma coisa, Carlos, essa história de você investir na XP, quantos produtos hoje a XP oferece na carteira dela para o cliente? Fora o CDB, né, que é o padrão. É aquilo que eu te falei, só de renda fixa, que é o chamado produto mais conservador, mais tradicional, são mais de 200. Quando eu vou para a renda variável, eu vou para uma centena de produtos. Então, assim, o leque de produtos da XP disparado é o maior do mercado, né? E 80% dos produtos que a XP vai te oferecer, né, para o cliente, são produtos de terceiros. Né? Então, a XP ela tem um orgulho de falar em alto e bom tom que ela é a verdadeira plataforma aberta. Porque depois que a XP chegou, os concorrentes começaram a vender alguma coisa de outras casas também. Mas é em torno de 20%, dependendo do concorrente. A gente fala, não, a nossa plataforma aberta mesmo. Você vem para a XP, a gente vai oferecer para o investidor tudo que tem no mercado e vai te falar, aqui tem mais risco, aqui não tem risco. E dependendo do teu apetite, a gente tem que ter a responsabilidade de Agora, uma pergunta que não dá para deixar de fazer, né? Nós estamos num país com uma instabilidade econômica muito grande, bastou o ministro da Fazenda ir para a televisão, falar algumas coisas que o povo não aceitou, que o dólar estourou, né? Perfeito. Então, como é que você enxerga esse cenário econômico numa situação delicada, com o risco Brasil alto? Me explica um pouco. Essa situação é aquela em que a nossa profissão ganha muito valor, né? Porque a gente tem essa responsabilidade de conversar com o cliente e colocar para ele assim, olha, existiu aí na semana passada esse evento, o dólar disparou, mas a gente também entende em alguns momentos que isso é um pouco exagerado, né? Então aí cabe ao profissional olhar um pouco dos fundamentos, né? Então, nesse momento, por exemplo, a gente vai falar, olha, para o investidor, a renda fixa, que é o conservador, é o melhor caminho, né? A taxa do Brasil já é alta, com o que aconteceu um pouco na semana passada, ela ainda saiu hoje no relatório Focus, já uma previsão ainda maior para o fechamento de 2025, né? Então ele deu uma piorada, o que aumenta a taxa. Então, assim, ser conservador no Brasil nesse momento é um bom negócio, porque a taxa está pagando bem. Agora, para aquele cliente que gosta de risco, o nosso papel é também falar, olha, os papéis do Brasil estão desvalorizados. Então, comprar o papel certo, né, para o longo prazo, e longo prazo aí a gente pode estar falando de algo até acima de 2 anos, que teoricamente uma eventual nova eleição, né, que pode mudar um pouco do cenário dessa desconfiança do mercado, seria um novo governo, nós estamos falando de 2 anos. Então, o nosso papel é recomendar, né, setores, por exemplo, os mais como bancos, como os setores de saneamento, de elétrica, de segmentos mais estáveis, porque eles estão mais baratos. Então, eu quero entender o seguinte, até para a gente não entrar muito em detalhe, claro, porque os detalhes têm que ser resolvidos com você, no private, numa sala de reunião. Perfeito. Do cliente com você. Eu quero entender a ideologia da coisa. Tá. Quero entender o seguinte, o cliente que te procura, você é um representante oficial da XP. Sim. O cliente coloca o dinheiro na tua conta ou coloca na conta da tua empresa ou coloca na conta da XP? Primeira pergunta. Na XP.
Coloca na XP. Na XP. Essa é uma pergunta importante, porque a XP veio para o Brasil, ela inaugurou, né, ela fez a disrupção desse mercado para ser uma empresa de escritórios, né? Ela tem então ela é a mãe e ela autoriza escritórios no Brasil inteiro a representar o nome dela. Usando todo o sistema dela, usando toda a estrutura dela. A estratégia do escritório é para que eu possa estar aqui perto de você. Então, a estratégia da XP... Porque eu não iria pegar um carro aqui em Alphaville e no escritório da XP, lá na Faria Lima, né? É ali na Juscelino. Na Juscelino. Eu não iria até lá, até por falta de tempo. Etc. Então tem aqui você, deve ter algumas outras pessoas, que você conversa localmente. No Brasil inteiro tem isso. Exatamente. A XP hoje tem 400 escritórios no Brasil, né? 3 vezes acima do segundo concorrente. É como uma franquia? É parecido com uma franquia, porque eu sou um credenciado XP, né? Então eu tenho um contrato com a XP, né? E eu uso de todo o sistema, de toda a inteligência, e eles dão um apoio fantástico para que o empreendedor dê certo. E me fala uma coisa, eu sei que você trabalhou num grande banco durante muito tempo, inclusive era diretor regional aqui, né, da nossa área, cuidava de mais ou menos 30 agências? 35 agências. 35 agências. O que te motivou, você conhecendo bem o mercado financeiro, o que te motivou a pegar o telefone e ligar para a XP e falar, eu quero representar vocês aqui? A primeira conversa com a XP foi em 2020. Eu recebi um convite da XP de um grande amigo meu que foi para a XP e conhecia o meu trabalho. E ali teve uma conversa e eu falei para eles muito claramente que aquele não era o momento, mas o momento ia chegar. Por quê? E eu falava nisso já dentro do banco há alguns anos. O negócio onde eu estava nos bancos, ele encolhia a cada ano, agências fechando, né? E não por nada de errado, por uma tendência de mercado, e a XP crescendo, né? Então, existia ali uma migração do perfil de cliente, principalmente do investidor, porque a XP ela é constituída em 2001, mas é de 2016 para cá que ela dá o grande boom, né, de crescimento. Então, para mim era... Acho que depois que ela abriu capital, inclusive, né? Um pouco antes, quando ela fez o deal com o Itaú. Né? Quando ela fez o deal com o Itaú, foi o selo de confiança da XP para aquele cliente que ainda era um pouco inseguro, né? E aí ela dá um crescimento enorme. E logo em seguida, ela abre capital, né, em Nasdaq, e aí então ela se consolida de vez. Então, hoje a XP tem 10% do mercado brasileiro, é muita coisa, né, de investimentos, e eu via isso claramente, conversava isso... Você está falando de quanto? De 1 tri e 300. 1 trilhão. É muito dinheiro, né? E há poucos anos atrás ela tinha 50 bi. Né? Antes aí decidiu com o Itaú. Que também é muito. Que também é muito, é isso. Então, eu percebia claramente e conversava isso abertamente com os meus superiores no banco de que esse momento ia chegar, porque o banco encolhia, o negócio encolhia pelo aumento dos digitais e por aí vai, e o negócio de assessoria crescia. Então, eu via que ou eu tomava uma decisão na hora certa ou eu poderia ficar para trás. Carlos, nós vamos dar uma pausa no nosso programa, até para fazer um break. Claro. E depois eu quero perguntar algumas coisas para você, como se eu fosse um investidor, que eu acho que tem muita gente com dúvida do lado de lá. Perfeito. Vamos lá, vamos fazer um break e daqui a pouco a gente volta. Ok. Bom, voltamos com o programa Net Clube na TV, o seu programa de network aqui na Alpha Channel. Eu estou aqui com o Antônio Carlos, ele é diretor da Unique Investimentos. Perfeito, Unique Investimentos. Que é um representante da XP aqui no bairro de Alphaville, aqui na nossa região. Então, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Como que você descobre o perfil ideal do investidor para determinados investimentos? Você tem que ter uma conversa com ele, acredito que uma conversa um pouco demorada para você entender o que ele quer, como é que é o estilo dele de investimento, qual o medo que ele tem. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Claro. Existe até pela regulamentação, existe um questionário obrigatório que ele responde.
Tá. Ali dá o perfil dele, se é moderado, se é conservador, agressivo. Mas ali é uma parte teórica, ok. O mais importante do nosso trabalho é conversar com o investidor, e a primeira conversa ela é a mais importante, porque o dinheiro, como você bem disse, isso é muito pessoal. Né? Então depende de como foi a infância da pessoa, se a família já teve dinheiro, se não teve, se a família já tomou um tombo e perdeu tudo. Se estava acostumado a deixar o dinheiro na poupança a vida inteira. É isso, se veio do nada... Tem muita gente, até hoje faz isso, né? Tem muitos bilionários na poupança. Tem uma reportagem recente que tem 55 bilhões de bilionários na poupança no Brasil. Meu Deus do céu. Eu fiz uma palestra de educação financeira agora em outubro, falando exatamente um pouco sobre isso. Esse é o extremo conservador, né? É isso. É o cara que tem medo de abrir a janela da casa, né? É isso. E no nosso papel, a gente tem que respeitar, né? Porque, como eu falei, tem gente que construiu tudo do nada, então tem uma parte emocional importante no dinheiro. Eu acho que o teu grande desafio é mudar esse paradigma na cabeça do homem da poupança, né? Falar para ele que existem outros horizontes muito melhores no mercado, né? É isso. E assim, no final a gente quer que ele ganhe mais. Sim. Né? Mas exige do nosso profissional conversar, entender a vida, entender a história e até entender como é que a gente, de uma forma responsável, oferece aquilo também que vai ser o melhor. Então vamos lá, quero te fazer uma pergunta. Vamos dizer que eu esteja na poupança, eu tenho lá R$1 milhão na poupança. Tá. Estou ganhando 0,4 ao mês, tá. Mais ou menos, 0,5, 0,6. É. E estou quieto. Aí eu te conheço, aí você fala para mim, pô, mas aí você não está ganhando nada, vamos melhorar isso aí. O melhorar de 0,4, 0,5, 0,6 ao mês, pula para quanto? Porque na poupança não tem imposto de renda para pagar, né? Não tem. Então. Não tem. Mas aí... Muita gente pensa nisso. Pois é. E aí você tem que entender o perfil, oferecer o que você tem. O que for no conservador, você vai ter algum ganho. E aí a gente mostra para ele no longo prazo. Né? O conservador ganha 1,2 ao mês? 0,8, de 0,9... ao mês. Dá uma melhoradinha da poupança. Dá uma melhorada. Mas tem que pagar imposto de renda. Tem que pagar imposto. É por isso que aí a gente tem que fazer o simulador do longo prazo. Sim. Porque o dinheiro, como o dinheiro ele rende pouco, mesmo no Brasil que a taxa é alta, o rendimento é pouco. Você vai falar com o empresário, é isso. O empresário fala, mas o meu negócio dá 5% de margem, né? E aí no banco para dar 1 é duro. E a gente fala, não, mas aqui o mundo é esse. Agora, no longo prazo, né, faz toda a diferença. Então eu preciso entender cada um no momento que está e mostrar para ele que com o trabalho profissional ele vai ganhar mais do que ganharia. Eu acho que a pergunta para você definir o extremo conservador é: teu dinheiro está onde? Ele fala na poupança. Esse é o cara que, né? Não, e a outra pergunta também é assim, né? Como é que você vê... Aí, é claro, se eu for vender um produto um pouco mais estruturado, né? Como é que se um dia você vê que caiu em relação ao dia anterior e não subiu? Tem gente que não consegue conviver com isso. Se ele tiver hoje 1 e amanhã tiver 0,99,5, ele entra em pânico, liga lá, resgata tudo, entendeu? Então, tem gente que o emocional, e você tem que respeitar. Então, vamos lá, vamos na outra ponta, o extremo arriscado, aquele cara que é audacioso, que está com uma fome de ganhar dinheiro em cima dos juros, aí falam para ele ir para o Bitcoin, ou para os altcoins, né? Para as criptomoedas. Qual que é a tua posição, ou a posição até da XP com relação a isso? Eu posso investir, eu consigo investir em criptomoeda na XP? Diretamente não, a gente consegue através de fundos ou através de ETFs, né? Então nós temos o risco do Bitcoin, né, das criptomoedas, mas não diretamente a compra, tá? Mas assim, o nosso trabalho sempre vai ser o de fazer a melhor diversificação possível, entender o seu apetite de risco e com base nisso recomendar os produtos. Tem gente que tem um extremo apetite para risco. Eu tenho um cliente que ele tem 31, 32 anos e ele tem um plano de até os 55 anos colocar X por mês em ações. Só ações. E ele arrisca tudo que ele pode. Tudo. É um
perfil dele. Sim. Entendeu? Então, assim, não existe investidor certo ou errado. Né? Existem os seus objetivos, que vêm da tua história, que vêm do que você acredita, do que você quer. E o nosso trabalho também é colocar um pouco dos riscos. Né? Eu já visitei clientes que investem muito em ações, né? E a gente falou para eles, você já se machucou? Não, então cuidado, você pode se machucar. Pode tomar o nosso tombo papel aí. é esse, você pode dar super certo e você ensinar a gente, mas a história diz, né, que o risco de você se machucar é, se você está disposto a isso... Inclusive a gente tem aí alguns exemplos, eu não quero citar nomes, mas tem algumas empresas aí que de 2 anos para cá, as ações foram lá embaixo, né? Exatamente, exatamente. Então o nosso... E tem um outro lado que todo mundo, que gente que se aproveitou, que estava lá embaixo, comprou, já subiu. Exatamente, exatamente. Você tem aquela história, aquele lema que todo mundo fala, o negócio é comprar na baixa para esperar subir? Você vai mais ou menos nisso? Total, total. E é por isso que é importante você ter um profissional. Porque o profissional que olha para isso o dia todo, ele consegue falar quando estruturalmente o negócio está barato ou não. Né? Ele consegue fazer a leitura, ele sai da bolha do mercado, da notícia que aconteceu hoje, que caiu, ele vai nos fundamentos, né? E vai. Eu costumo falar que o melhor livro de ações até hoje, chama Investidor Inteligente, é da década de 40. Olha só. Né? Então, assim, não é uma coisa que é moderno, que não. Os fundamentos não mudam. Né? Se engana Mudam aquele que as achar pessoas. que mudou e tal, ele continua ali, não tem muito segredo. Agora me fala uma coisa, isso a gente pode citar porque é público e notório, o caso da Americanas, né? É fácil analisar uma tese, né? Você fala, quem que era o dono, principal acionista da Americanas? Um dos caras mais ricos do Brasil. Aí você fala, será que ele vai deixar a empresa quebrar? Aí não deixou. Estava lá embaixo a ação, hoje já estourou, né? Já está lá em cima de novo. Perfeito. E o caso da Americanas ainda é um caso pontual, mas para o investidor de ações de risco, eu gosto sempre de citar os momentos mais drásticos, né? Por exemplo, a pandemia. Sim. Né? Ninguém esperava uma pandemia. E eu tenho, não é 1, nem 2, nem 3, vários clientes que perderam muito dinheiro na pandemia. E outros que ganharam muito. E outros que ganharam muito. Né? O 11 de setembro. Né? Quem esperava o 11 de setembro? Então, eu acho que o grande papel nosso é alertar o investidor que, mesmo com fundamentos, ele está sujeito a algumas coisas que ninguém nunca previu. Só uma explicação, que isso aqui é um programa de TV. Você fala 11 de setembro, gente. Ah, verdade. É as torres gêmeas, né? Os aviões que bateram, aquela calamidade que aconteceu 2001. nos Estados Unidos. 2001. Que, diga-se de passagem, eu tinha uma passagem comprada no dia 8 de setembro para Nova York. Olha numa só. feira que eu ia participar, no dia 8 e ia voltar dia 15. Olha só. Deus mandou eu não ir. Imagina, Muito bom, muito bom. Complicado. Mas continua. Então, você nessa história das criptomoedas, então tem como investir, mas precisa não compra direto. O cara não vai lá no... Exatamente. E a gente tem toda a assessoria para isso, para entender o perfil do cliente, entender... A gente tem na XP um que a gente chama de asset allocation, né? Então, onde alocar o seu dinheiro? Tá. A XP tem isso de uma forma institucional, né? A cada mês ela ajusta um pouquinho isso, né? Onde você colocar, olha, eu tenho 100 mil reais, 10 mil reais, olha, coloca 10% em renda fixa, pré-fixado, 2% em pós-fixado, 0 em ações se você é conservador, multimercado. Ela tem esse modelo para a gente poder ter uma direção, né, um padrão para conversar com o cliente. E aí, de acordo com cada cliente, ele vai aceitar ou não, você ajusta. Então, agora tem aquele lado, aquele cliente que fala assim, pô, ele vai me orientar o que ele ganha mais, o que ele tem mais comissão. Vocês trabalham na história do ganha-ganha, né? Sim. Ou seja, o cliente, você vai ganhar se o cliente ganhar. perfeito. É mais ou menos isso. Perfeito. E você tocou num assunto que esse foi o motivo pelo qual eu decidi abrir o meu escritório. Opa! Esse foi o motivo, né? Porque existem no Brasil muitos profissionais sérios, muitos no mercado financeiro, mas existem alguns não tão.
E quando você fala no mundo autônomo, que é o nosso, você sempre tem que tomar cuidado com a questão da comissão. Sim. Entendeu? Porque na CLT a pessoa tem lá o seu salário, né? Vai bater as metas, ganha um pouco mais. Aqui, o autônomo, ele vive de comissão. Ele vive de participação, exatamente. Então... A XP não te dá um salário fixo. Ela fala, se vira, vai atrás do cliente e traz negócio pra gente. Exatamente. E o lema do nosso escritório, desde o dia que a gente inaugurou, eu falo, ou a gente vende o produto certo, ou a gente fecha o escritório. A gente não vai vender produto errado porque ele dá mais comissão. A gente trabalha isso toda semana no escritório com os assessores. A gente tem um comitê que a gente olha cliente por cliente uma vez por mês. Sabe por que que num banco grande, né, você fica um pouco desconfiado? Estou me colocando na posição de um cliente. Porque eles têm meta para bater, eles não têm faturamento, né? São metas. Então, chega no final do mês, o gerente do banco te liga, pô, compra um consórcio comigo, né? Coloca um dinheirinho na Previdência, ou faz um seguro. Com vocês não tem isso, né? Eu sempre vou ter o leque de produtos para vender. Sim. É importante saber disso, né? Então, os emissores sempre vão incentivar que eu venda o produto dele e não tem nada de errado nisso. O problema é eu ter a cabeça e falar assim, o Mazei é esse tipo de produto que ele gosta. É por isso que aquela primeira conversa é importante. Porque o sistema ele vai me forçar. Né? Hoje mesmo teve o lançamento de um produto lá. Olha, estão lançando, pessoal, olha que bacana, legal. Mas eu não posso ser ingênuo. E quem te fala isso, a XP ou parceiro XP? A XP lança o produto. Ela lança entendeu? o produto. O parceiro hoje, veio lá um parceiro vender lá, na live oficial da XP, ele veio lá falar do peixe dele. Olha que e é um ótimo produto, mas pode não ser ótimo para você. Pode ser ótimo para outro cliente. Na tua cabeça, você já faz uma análise. Na hora. Dos 50 clientes que eu tenho, isso aqui serve para 5. E a gente não entra em onda, a gente fala. Não, agora é a onda, vai todo mundo que vender esse produto tá bem. Não, a gente não entra nisso. A gente vai conhecer o nosso cliente e olha, esse produto eu acho que faz todo sentido para você. Se você topar, a gente fecha. Se você não topar, a gente não fecha. Uma pergunta básica. Claro. Se você tivesse R$1 milhão, você colocaria esse dinheiro na XP? Completamente. Por quê? Totalmente. Porque a XP ela tem um leque de produtos, né, que te dá essa segurança. O risco, né? Tem muito cliente que me pergunta, ainda hoje que eu vou visitar, que nunca operou com a XP, pô, mas eu vou pôr meu dinheiro na XP, né? Não, você vai pôr o dinheiro no emissor. Se a gente for comprar hoje um CDB do banco XPTO, o risco é esse banco. Se a gente for colocar num fundo emitido por uma gestora, vai ser naquela gestora. Então, é a mesma coisa que você colocar no seu banco, a diferença é que eu olho todo o sistema. Sim. Entendeu? E assim, a XP ela tem um orgulho de falar que ela foi fundada para o investidor. Né? A gente tem concorrentes que viram o movimento da XP e dentro do seu banco inauguraram uma área de escritórios. E está tudo certo. Mas a XP ela faz questão de falar, a gente nasceu para o investidor, a gente respira investidor, a gente tem mais de 10 lives por semana, é duro de dar conta. Olha só. Essa é sobre fundos, essa é um CRI que lançou, essa é sobre renda variável, essa é sobre a carteira recomendada do mês. Então, assim, ela respira investimento o tempo todo. Então, você vai estar muito bem assessorado e o mais atualizado possível, pode ter certeza. Bom, Antônio Carlos, acho que a gente teria muito mais para conversar, só que o nosso programa está chegando ao fim. Tá bom. Eu agradeço a tua presença. Aliás, qual que é o teu, como é que te acha? @unicinvestimentos.com.br unikinvestimentos.com.br, teu site. Unic com K, é isso. Tá. É isso, com K Ele mudo. está aqui em Alphaville, eu invisto com eles, vamos ter que falar, né? Um prazer enorme ter você lá com a gente. E eu sei que o negócio é bom, vale a pena, eu indico. Então, gente, Antônio Carlos Paes de Oliveira, obrigado. Eu que agradeço e foi um prazer estar aqui com você, um prazer estar aqui no Net Clube, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Olha que bom. Né, o teu carisma, o teu conhecimento, o networking, eu acho que tem tudo a ver com o que você construiu na sua carreira. Então, parabéns. Então, você que está em dúvida, quer participar de um clube de negócios, um clube de network, que sentar aqui comigo no nosso programa de TV, entre em contato com a gente. Na próxima semana voltamos com o Net Clube na TV. Até breve.